Bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos a esse webinar. Eu sou a Ellen, eu faço parte aqui da área de negócios da Plane, e como o Ezequiel disse, eu vou estar aqui apresentando, explicando um pouquinho desse recurso para vocês. Eu vou começar aqui a compartilhar, fazer uma breve introdução para vocês entenderem como é que vai ser um pouco da pegada do webinar. Vai ser bem fácil, né? Simples, como o próprio tema e título diz, né? Um passo a passo simples, bem prático. Você já consegue visualizar? Sim, está aparecendo já. Pronto. Então, o nosso webinar de hoje, né? Ele é para como compartilhar o conhecimento com o cliente através desse passo a passo aqui simples, né? Como é que funciona compartilhar dentro da Plane algumas informações. Dentro da minha fala, eu vou ter, assim, 4 pontos, né? Então, o primeiro é apresentar os recursos de documentos dentro da Plane, né, o que ele é, o que ele traz, como eu posso utilizar ele de forma simples. Então, a gente vai mostrar um pouquinho alguns exemplos que podem ser trazidos, por exemplo, dentro da consultoria, né, algumas indicações, alguns exemplos, e, por fim, mostrar para vocês, né, de forma geral, como é que podemos utilizar esse recurso, né, qual seria, assim, a importância, o proveito, os benefícios, né, por que utilizá-lo. Dentro da minha fala também, a gente vai ter, assim, 4 momentos, né, de primeiro momento, em vez de eu ir direto lá para o pote, né, mostrar para vocês, eu vou falar brevemente sobre a área da gestão da Plane, né, como é que funciona basicamente, assim, um pouco da plataforma para vocês entenderem. Quem já mexe um pouco com Plane já tem um pouco mais de ideia, mas para quem é novo, nunca viu a plataforma em si, é importante entender aquela parte também. Depois eu vou mostrar para vocês uns exemplos de quadros de documentos que criamos dentro da plataforma para servir como inspiração, como exemplo, para vocês entenderem um pouco mais, visualizar um pouco mais, né, como é que eles podem ser utilizados. Por fim, dentro dessa demonstração, vou fazer junto com vocês um exemplo de um quadro de documentos para que a gente consiga, assim, para que vocês consigam, na verdade, entender como é que eu posso estar utilizando os recursos, né? Como é que eu posso estar criando esse documento de zero a como você desejar o exemplo que quiser. E já lá no finalzinho, fiquem à vontade para retirar as dúvidas, né? A gente vai ter um momento específico para isso, então, se algo durante minha fala, algo que quiser ver novamente, né? Esse é o momento que a gente vai retirar essas dúvidas. Então, já começando assim um pouquinho de qual seria o proveito, né, de utilizar os documentos, basicamente para aqueles consultores que desejam ter uma consultoria organizada, uniforme e inteligente, né? O recurso do quadro, no recurso e o quadro de documentos, né, assim como a Plane em geral, é um grande aliado nesse quesito, tá? Justamente porque ela vai centralizar, né, todas as informações, os conhecimentos que você deseja repassar, né, que deseja compartilhar, ou que necessitam ser compartilhados com o seu cliente ou com o seu parceiro. Ele vai trazer tudo isso em uma página só, né? Com isso, justamente por você já ter aquilo tudo preparado em uma página de fácil compartilhamento com o cliente e seus parceiros, você vai ter uma simplificação dos processos, e aí com a simplificação do processo, consequentemente, você tem um menor tempo gasto com isso, né? Ao invés de todo dia, por exemplo, eu precisar compartilhar com aquele meu cliente aquela mesma informação, né, com diversos clientes, em vez de criar e enviar, já vai estar lá tudo pronto, né, naquela minha página, e eu só faço o trabalho de compartilhar. Então, com menor tempo gasto, eu tenho maior produtividade. A gente precisa muito de um pouquinho de tempo a mais do nosso dia a dia, então a Plane também auxilia nisso, juntamente com o quadro de documentos. E, por fim, né, essa facilidade de compartilhar faz com que você traga o cliente um pouco mais próximo da sua consultoria, né, que você tenha um pouco maior de um relacionamento um pouco maior com o seu cliente, com o seu stakeholder, então isso otimiza seu relacionamento com ele, o que é importante, certo? E aí a gente vai realmente à prática, à demonstração. Eu vou aqui trocar para vocês e compartilhar a Plane, deixa eu só abrir aqui. E aí, essa nossa primeira página, como eu disse, a gente vai iniciar a demonstração da nossa plataforma através do botão da área da gestão, certo? Esse botãozinho aqui, que a gente chama da área da gestão, né? E chamamos aqui dentro da Plane do coração,
da plataforma, da Plane, justamente por ela, assim, agrupar realmente todas as informações, sua área de trabalho, então ela realmente vai ser onde você vai desenvolver, criar, personalizar a sua consultoria, né, como você deseja organizá-la. Aqui, nessa nossa conta, né, a gente criou, assim, 3 grandes áreas de gestão, né, que seriam esses agrupamentos maiores, um de projetos de consultoria, um para startup e um pleno consultoria, certo? Dentro de cada uma dessas macro áreas, né, áreas de gestão, a gente tem algumas pastas que criamos para facilitar o agrupamento e facilitar a organização, para que vocês consigam, assim, entender melhor como é que está dividido, né, as informações. No nosso caso aqui, na primeira área da gestão, a gente criou, por exemplo, o projeto de consultoria, a divisão de pastas por cliente. Então, a partir do momento que eu vou tendo mais um cliente dentro da minha carteira, eu vou criando uma pasta específica para ela. Então, aqui a gente colocou, por exemplo, cliente alfa, cliente beta e cliente gama. Então, empresa X, Y, Z, como vocês desejarem, por exemplo, agrupar. E aí a gente criou outras divisões, por exemplo, de startup, a gente criou a divisão de time, né, Squad A, Squad B, e de plano e consultoria é algo mais interno, de uma organização mais interna da empresa, e a gente dividiu através de meu trabalho, meu planejamento e meus métodos. A gente já chega nessa parte para exemplificar mais, mas aí dentro de cada pasta, ela está recheada de quadros, né, mas que seria quadros dentro da Plane, seria a área de trabalho de vocês, né? Onde vocês vão estar colocando as informações, onde vocês vão estar utilizando para realizar o trabalho de vocês. Então, a gente colocou aqui os quadros que estaríamos, por exemplo, atuando naquele momento com o nosso cliente alfa. Dentro de cada pasta vai, então, ter aqueles quadros que estão sendo utilizados, né, para realizar o trabalho para o cliente gama, alfa e beta. Dentro aqui da Plane Consultoria, né, em meus métodos, a gente criou uma pasta específica para alguns quadros que seriam de importância de conhecimento, né, e de informação dentro da minha consultoria, né. Então, a gente já passou um pouco sobre a área da gestão, e eu vou entrar aqui para mostrando para vocês alguns exemplos já, tá, do que a gente já tem aqui criado dentro da plataforma sobre o recurso de documentos, tá. Esse é um dos exemplos, tá? Como vocês podem verificar, o recurso documento você consegue estar colocando informações em formato de texto, né, de imagem, e além disso, vídeos, né? Só copiando a URL do vídeo do YouTube, você consegue trazer esse vídeo para ser assistido dentro da plataforma, né? Dentro desse quadro. Aqui a gente criou um quadro, né, de documentos para diretrizes estratégicas, certo? Então, colocamos aqui da empresa a missão, a visão e os valores. Então, em formato de texto, a gente trouxe, no caso, as informações referentes à missão, à visão e os valores. E aí, para adicionar e, né, deixar um pouco mais explicativo e com maior informação referente à missão, à visão e o valor daquela empresa, trouxemos também, por exemplo, um vídeo institucional daquela empresa, né? Tudo isso aqui são criado de forma fake, né, para demonstrar. Então, aqui trouxemos, por exemplo, a da Apple, mas pode trazer outras informações. Além disso, tem, por exemplo, um outro formato que criamos, né, aqui a gente trouxe, por exemplo, uma etapa da consultoria, né, que seria de forma de instrução, para que aquela consultoria ela seja realizada. Então, colocamos aqui um vídeo sobre o que é a consultoria. Então, o cliente vai lá para entender um pouco como funciona a consultoria com você, com a empresa, assiste o vídeo, já está um pouco mais a par. E trouxemos também, por exemplo, se houver algum tipo de conhecimento, né, assim, alguma metodologia ou método que você utiliza, que o cliente precisa estar a par para poder entender, para poder colaborar com você dentro da consultoria, você pode estar trazendo para ele também algumas informações, ou formato de texto, né, ou vídeo, sendo mais fácil de visualizar, de poder absorver e entender. Aqui trouxemos, por exemplo, o Canva Modelos de Negócios. Então, se o meu cliente precisar estar a par para poder desenvolver comigo, poder entender um pouco mais como é que funciona, né, então, você pode estar trazendo.
É legal também que dentro do quadro de documentos, você tem essa facilidade de criar etapas mesmo dentro do próprio documento. Então, além de criar, por exemplo, essa primeira página do documento, ao clicar nesse botão, você pode estar criando outros vários tipos de documento dentro de um mesmo, certo? Outro formato que a gente tem também aqui, mais puxado para a ideia das informações, né, os conhecimentos que o cliente precisa entender um pouco mais para poder, vamos assim, começar a consultoria, né, seriam o Design Thinking, nesse caso, trouxemos um do que e as etapas, né, como é que ele pode ser criado, como é que ele vai ser, por exemplo, utilizado dentro da nossa consultoria. A ideia do próprio recurso, né, de documentos, é fazer com que você consiga replicar informações necessárias, né, que precisem ser apresentadas para o cliente e que facilite essa ideia de compartilhar, né, porque hoje, no momento, quando a necessidade de compartilhar alguma informação é através de, por exemplo, as redes sociais, então o WhatsApp, o e-mail, ou até mesmo o Google Drive, né, esses formatos de nuvem, e que acaba no final, às vezes, por conta da correria, por conta de algo que aconteceu no dia, a pessoa não vir, não abrir, então ela acaba não ficando muito por dentro, né, dessas informações para poder ter uma instrução, para poder começar a consultoria, e aqui, a partir de cada um desses quadros que você for compartilhando com o cliente, né, através desse botão, você consegue trazer o cliente para dentro da plataforma em uma página só com essas informações. Todas essas informações, também dentro da plataforma você consegue trazer um controle, então eu consigo tanto colocar o meu cliente ou o meu parceiro para editar, então se houver necessidade de algum quadro que ele precisa construir junto com você, precisa colaborar, tem essa possibilidade, ou somente visualizar. Então, somente algumas informações ou instruções sobre a empresa, você pode estar compartilhando esse quadro, colocar somente ele para visualizar, e aí ele absorve, né, fica um pouco mais a par dessas informações. Esses foram alguns exemplos que criamos como forma de inspiração, como forma de como é que vocês podem trazer para dentro da consultoria de vocês, né? Então, pode estar colocando as informações referente à empresa em si, como é que funciona a consultoria, métodos e metodologias que podem ser utilizados, né? Que o cliente precisa estar a par. E agora, eu vou mostrar mais um último exemplo, tá? Para a gente também construir e vocês entenderem um pouco mais como é que eu posso estar utilizando. Aqui criamos um quadro de como funciona a consultoria, de forma mais, assim, compilada e extensa, né, trazendo diversas etapas dentro do próprio documento. Então, de início aqui, você pode estar colocando como você desejar a sua marca, né, colocamos aqui. Então, adiciona uma capa, pode adicionar uma foto tanto do seu computador, como através do link do Google. E aí, na primeira etapa, a gente trouxe algumas informações de quem somos, e aí, dentro do texto, a gente coloca as informações referentes à marca, né? Então, quem iniciou a marca, como é que é única, as informações, assim, de certa forma, de quem é que construiu a empresa, né? Então, trouxemos também, por exemplo, a imagem de quem é que formou essa empresa de forma fictícia. Nossa história, as informações referentes à história da empresa, a evolução, né, a jornada empresarial daquela empresa, os diferenciais competitivos, um textinho referente ao porquê a empresa seria única. Já na segunda etapa, a gente já traz as diretrizes estratégicas, né, dessa empresa. Então, a gente trouxe a missão daquela empresa, a visão e os valores, tá? Para preenchendo a mais a informação referente, também a gente trouxe um vínculo institucional. E aí, trouxemos também uma terceira etapa, e aqui já é uma etapa mais de conhecimento que o cliente precisa estar a par. Dentro, por exemplo, dessa consultoria fictícia, existem algumas metodologias que o meu cliente precisa estar a par, que precise colaborar junto comigo, e eu quero que ele entenda um pouco mais de como funciona. Então, a gente trouxe um videozinho sobre a análise do SWOT, né, como é que funciona, como é que ele pode ser utilizado, por exemplo, dentro da consultoria, e o plano de ação, certo? São alguns dos exemplos que pode ser utilizado, pode ser trazido também essas informações de formato de texto, também não teria problema. E aí, já
entrando numa parte mais de um passo a passo, né, uma parte mais prática e didática, vou construir aqui uma outra etapa dentro dessa consultoria, né, de como é que funciona. A gente vai criar uma pauta de reunião. Então, meu cliente já teve o meu primeiro contato, né, então já leu as informações sobre a primeira, segunda, terceira etapa, e aí a gente vai entrar dentro de uma reunião para dar continuidade a essa consultoria, né, a esse processo. Dentro do documento, quando você coloca para criá-lo, ele vem assim totalmente zerado, né, em branco. Você tem a capacidade de personalizar como você desejar. Para adicionar a capa, só clicar naquele botãozinho. Vem a tradicional capa azul, mas como eu informei, né, vocês têm a possibilidade de trazer tanto uma foto do seu computador, quanto através de um link de uma foto do Google também serve. Eu vou tirar a capa para a gente poder visualizar melhor. Uma coisa importante de reforçar, tanto esse título, quanto os que são utilizados, por exemplo, dentro dos quadros, né, eles são bem importantes no geral, porque é a partir dele que vocês vão estar, por exemplo, identificando as informações, né? Então, se você coloca um título que não seja claro, né, que não seja objetivo, vai ficar um pouco mais difícil de você poder encontrar quando você necessitar daquela informação ou daquele quadro. Então, sempre que possível, né, dá uma atenção a como você vai colocar, até porque, por exemplo, essa informação do título, ela vai aparecer aqui. Então, se você colocasse um título que não condiz com o seu conteúdo, vai ficar mais difícil ainda de você poder chegar nessa informação, nessa pauta com o cliente. Então, é bem importante ter um título claro, objetivo, né, de certa forma curto, para ser bem mais fácil você procurar aquela informação, tanto nesse quadro, como nos quadros em geral da Blend, certo? Coloquei o meu título, né, pauta de reuniões, é sobre isso que a gente vai estar construindo hoje, e aí para mim poder colocar as informações, né, os comandos, o texto e tudo mais, eu tenho duas opções, né, a primeira opção, como vocês podem ver, toda vez que eu passo, né, o mouse aqui, ele me dá dois botões, né, se eu clicar em botão do mais, ele vai aparecer o comando das informações para poder adicionar e construir o meu quadro. Então, eu tenho aqui o formato de texto, 3 títulos. Eu vou mostrar para vocês um pouco mais a diferença, né, de como é a diferença entre um e o outro, o que diferencia. Uma lista de tarefas e aqui para adicionar as mídias que vocês desejarem. Então, uma imagem ou vídeo. Além disso, né, passando aqui pelo mouse, eu tenho a informação de digitar a barra para poder ter o mesmo comando. Então, eu digitei aqui, o mesmo comando que apareceu ao clicar no maisinho, ele vai aparecer também. Então, você tem esses dois formatos de poder estar começando a criar seu documentos. Eu vou iniciar aqui, vou trazer primeiramente o título 1, tá? Como vocês podem ver, o título 1 vai ter uma fonte maior, certo? Justamente para dar uma maior ênfase, né? Que você quer agrupar, pelo que você quer definir. Na minha pauta de reuniões vai ter os objetivos, certo? E aí, dando Enter, na barra novamente, eu adiciono o texto, certo? Então, esta pauta de reunião, vou colocar aqui um textinho bem básico. Tem como objetivo discutir o desenvolvimento do projeto de reestruturação. Opa. Da empresa. E aí, já no título 2, ele vai ter uma fonte menor, né, já dando uma ênfase um pouco menor para o que você desejar colocar. Vamos ter a definição, certo? No caso aqui vai ser a apresentação do modelo de execução. Só para ter exemplo mesmo, né? Mas aí, como vocês foram construindo, tem como você colocar mais informações. E aí, por fim, o título 3, já com uma fonte um pouco menor, vai dar uma ênfase menor, né? Então, de 1 até 3 vai ter uma fonte maior, uma média e uma menor. Então, como vocês desejarem dar ênfase ou
como deseja colocar o agrupamento, né, referente àquilo que você vai escrever, tem essa possibilidade também. E aí eu vou colocar aqui os próximos passos, para ficar mais fácil também a gente utilizar. Vou colocar uma lista de tarefas, então, quais seriam os nossos próximos passos a partir dessa nossa pauta de reunião, né, nosso primeiro contato, de prosseguimento, né, como é que vai, como a gente vai trazer. Então, vai ser necessário realizar uma análise estrutural da empresa. E ao clicar, por exemplo, no Enter, ele cria novamente, né, a minha lista de tarefas sem necessidade de criar no maisinho ou trazendo a barra, tem essa possibilidade também. Então, temos que montar o nosso planejamento estratégico. Vou deixar esses dois. Então, quando vocês forem, por exemplo, conseguiu realizar o próximo passo, é só marcar aqui, dar o check, ele automaticamente já risca aqui. Por fim, tá? Para a gente trazer, por exemplo, como é adicionar as mídias, né, tanto da parte da imagem quanto da parte do vídeo, no mesmo centro de comando, na parte de mídia, ao colocar aqui imagem, para adicionar uma imagem, clicou aqui, ele vai dar também novamente duas opções. Tanto você trazendo um arquivo dentro do seu documento, ou dentro do seu computador, desculpa, quanto trazer o link da imagem. Então, tem uma imagem no Google que você gostaria de colocar aqui como forma, por exemplo, de inspiração, de exemplo, é só copiar o link daquela imagem, copiar aqui, e aí automaticamente ele já traz essa informação também. Mesma coisa acontece com o vídeo. Então, quando eu quero trazer o vídeo, clicou aqui no maisinho, vídeo, e ao adicionar, ele dá para vocês a opção, né, de automaticamente pegar aquela URL, o linkzinho do vídeo que você deseja, copiar aqui, e aí ele carrega e traz para vocês, sem a necessidade, por exemplo, de abrir lá, né, diretamente no YouTube, você consegue visualizar aquele vídeo diretamente na plataforma, certo? Bom, é bem fácil, como pode ser visto, né, bem fácil de poder utilizar. Vocês têm a total, assim, facilidade de, ao clicar no botão, construir o quadro como você desejar dentro do documentos, então, trazendo as informações referente a você, referente à empresa, referente a como é que funciona a consultoria, como ela pode ser utilizada dentro para aquele cliente, né, aquele caso do cliente, enfim, e trazer também alguns, assim, inspirações, exemplos através de imagens e vídeos. Pelo que a gente passou aqui, a gente deu uma leve pincelada, né, referente à nossa área da gestão, alguns exemplos que pode ser utilizado dentro da própria consultoria e esse passo a passo, certo? Dentro da própria quadro, né, como a gente disse, tem essa possibilidade de criar etapas, diversos documentos dentro de um quadro, de um recurso só, mas eles não são fixos, né, então... se houver necessidade, né, se vocês quiserem trocar, assim, a ordem tem sim. Então, quando a gente passa aqui em cima, a gente tem dois botões, esse botão aqui do lado esquerdo e esse botão do lado direito, né? O botão do lado esquerdo é simplesmente para excluir o documento, e aí o do lado direito vai dar a vocês a possibilidade de arrastar e soltar e trocar essa ordem. Então, eu quero que, em vez de a pauta de reunião seja o último, eu vou trazer ele aqui, para a primeira, e aí a primeira etapa agora vai ser a terceira, a última. Então, vocês conseguem estar trazendo através do arraste e solta, também trocando a ordem dessas etapas, né, desses documentos que vocês criam. Além disso, né, algo que pode ser também dúvida de alguns, eu criei, eu não quero mais. Também aqui, dentro do meu mouse, né, o da arrastar, tem esse segundo botão, além do mais, você consegue remover o bloco, então você consegue também remover, então eu errei, não quero mais essa informação, esse agrupamento pode ser retirado também, e aí, dentro da Plane, né, para você criar o quadro de documentos em si, clicando no maisinho aqui, posso estar adicionando o quadro. A Plane, ela traz para vocês, além do quadro do recurso, documentos, né, diversos outros quadros dentro dessa biblioteca. São mais de 50 modelos, né, então vocês têm essa possibilidade de utilizar como inspiração, como pontapé, ou simplesmente criar o quadro do zero, como seria aqui nesse botão,
Mas o nosso documento que a gente precisa, né, criar é esse aqui, o último. Então, quadro documentos, clicou aqui em utilizar, ele automaticamente zerado vai criar para vocês um quadro do zero. E aí, a partir do que a gente viu, né, e ouviu um pouco hoje, vocês conseguem estar colocando capa, imagem, colocando as informações, os agrupamentos como vocês desejarem criar, né, e levar para o seu cliente ou para o seu parceiro. Ok, obrigado, Ellen. Rubens, respondendo a sua pergunta, quando eu envio um convite para o meu cliente, eu consigo colocar um prazo para ele visualizar? Dentro desse quadro, você vai ter ali as informações. Ellen, por gentileza, só abre ali em cima as informações ali no ponto de interrogação lá do lado. Ué. Ali em cima do lado de documentos. Tá, esse quadro, por ele ser um quadro de documento, você conseguiria, por exemplo, colocar um cronograma de data só para ter um controle ali embaixo, onde está a data, então você teria essa informação, né, do início e fim, mas para que você delegue para o cliente, Rubens, para ele poder visualizar o quadro, seria interessante num quadro de gestão de projetos, você colocar essa tarefa. Vamos mostrar para ele, Ellen, por gentileza, lá no quadro de tarefas, como que seria um exemplo de colocar isso para delegar para ele visualizar esse quadro. Isso, então a gente abriu aí um quadro de tarefas, né? Esse exemplo, eu poderia colocar ali na data o nome dessa tarefa, que seria visualizar o quadro de documento tal, né? Um exemplo. Aí colocaria a data, o cronograma e marcaria essa pessoa, delegaria ela como responsável para a notificação chegar até ela. Uma outra coisa que pode ser feita aí também para simplificar, se você quiser colocar a URL desse quadro para que ela consiga visualizar, ali no botão do mais a gente tem o link, né, que dá para gerar esse hiperlink. Então poderia criar esse campo e aí você pega o URL do documento, certo? E com esse URL você vai colocar ali e ele automaticamente vai abrir a página para quem tem o usuário e senha, né, da sua plataforma. Então, essa URL ela é criptografada, ela só vai abrir para quem de fato for usuário do seu sistema, tá? Então, esse é um exemplo de como poderia ser feita a gestão dessa tarefa de visualização do quadro. Uma outra coisa que pode ser feita também é dentro aí desse quadro de tarefas, né, a gente conseguir construir esse documento aí dentro mesmo. Então, ali um exemplo, né, que já tem um documento criado, mas pode ser criado mais através do botãozinho do mais ali do lado, então poderia criar outro, nesse caso, como já tem um documento criado, então ele já está pronto, né? Poderia, por exemplo, fazer edição do nome do documento ou colocar novos documentos ali embaixo, onde a Ellen está agora, né? Adicionar mais documentos, e aí você consegue criar várias etapas, como a gente mostrou no exemplo hoje. Então, acho que esse é uma informação que pode ser importante quando você estiver fazendo a gestão de tarefas, de projetos com os clientes. O documento isolado, ele é importante quando você tem, por exemplo, a metodologia, você vai passar a compartilhar algum conhecimento muito específico. Agora, se for relacionado com um projeto, vale mais a pena trabalhar com ele dentro do campo de visualização aí do quadro, que é esse que a gente está mostrando agora. Então, poderia colocar ali um nome, faz por gentileza só a mudança do nome lá em cima, do documento, Ellen, lá em cima mesmo, o documento, não, ali onde está o documento, isso. Poderia colocar, por exemplo, orientações do nosso trabalho, um exemplo. Enfim, né, imagine um nome que você queira dar para poder orientar o seu cliente quanto a esse documento. Então, poderia ser construído aí de uma forma personalizada e aí você consegue colocar esse documento dentro do quadro de gestão de tarefas, tá? Né, Ellen, parabéns pela demonstração, por ter apresentado esse quadro de documentos. Só mais uma vez para a gente finalizar, como a Ellen disse, ele pode ser muito importante para você fazer uma transformação digital de documentos e não deixar em várias ferramentas, né, como drives, né, que o cliente ele precisa entrar. Então, você centralizando dentro da plataforma da Plane facilita mais esse controle gerencial para que ele entre, né, dentro da plataforma e tenha uma experiência completa. Os documentos, os conhecimentos, todas as ferramentas que você está utilizando com ele, vai ficar aí centralizado, gerando mais produtividade e a experiência mais fluida, né, durante o atendimento, não ficar em várias ferramentas ao mesmo tempo. Então, essa é uma vantagem muito positiva desse processo de transformação digital, usar a tecnologia durante o atendimento. Ok, queria agradecer a todo mundo, Rubens, pela atenção, por ter feito a pergunta, por participar,
Quem estiver assistindo também o gravado, pode ficar à vontade para entrar em contato conosco, caso tenha alguma dúvida, que a gente está à disposição para poder ajudar. Ellen, mais uma vez, muito obrigado, e a gente encerra por aqui. Até a próxima.